Graça e paz. Isaías capítulo 37 diz: Veio a mim a palavra do Senhor, e a mão do Senhor me levou e me colocou num vale de ossos que estava sequíssimo, e me fez andar no meio dele, e disse: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu disse: Tu sabes, Senhor dos exércitos. E ele disse: Profetiza sobre esses ossos, profetiza para que vivam. E eu profetizei como o Senhor me mandou, e houve um grande rebuliço, os ossos se uniram, ossos aos seus ossos, mas não havia neles o Espírito. O Senhor disse: profetiza o Espírito, diz: vento que vem dos quatro ventos, sopra sobre esses ossos o Espírito para que vivam. E eu profetizei, e se fizeram um exército numeroso sobremaneira. A visão do Vale de Ossos Secos é uma visão muito interessante. Eu sei que ela fala de uma visão, mas nós podemos tomar como uma ilustração para as nossas vidas da seguinte forma: quando o Senhor envia o profeta ali, o Senhor dá margens para a visão do profeta, para o profeta olhar os ossos secos, para o profeta falar dos ossos secos, para o profeta pensar sobre o vale dos ossos secos, fazer uma análise. Mas Deus diz para ele: profetiza, ou seja, Deus deseja que nos lugares onde não há vida, que exista a profecia, que exista a voz profética. Muitas vezes nós olhamos, as pessoas olham num lugar de dificuldade, num lugar de caos, num lugar de morte, num lugar de pecado, num lugar de vergonha, e elas têm a voz da crítica, a voz da análise. Olha, esses ossos estão assim por conta disso, essa pessoa está vivendo isso, porque fez isso, o pecado dela levou a isso. Elas dizem, né? Olha, a dificuldade aqui é tão grande, o exército de ossos secos era muito grande. As pessoas olham o tamanho da dificuldade. Esse problema é muito sério, essa enfermidade é muito séria, essa situação financeira é muito caótica, não vai ter jeito, né? Então tudo que alguém que está num vale de ossos secos, vivendo um momento desse, ele não precisa de uma voz crítica, ele não precisa de olhos que analisem, ele não precisa de pessoas que descubram por que o exército está sequíssimo, por que está vivendo aquele momento. Mas ele precisa da voz profética, ele precisa do profeta, ele precisa da voz que diga: assim diz o Senhor, eu restauro a vida, eu sopro a vida sobre esta situação, eu devolvo a vida, eu tiro a vergonha e eu coloco a vida de Deus, eu coloco o Espírito outra vez. E foi isso que Jesus fez nas nossas vidas. Nós éramos um exército sequíssimo, nós éramos um vale de ossos secos. E o Senhor veio e soprou sobre nós, como na criação o Senhor soprou em Adão. O Senhor soprou sobre nós o perdão, o Senhor soprou sobre nós a vida, o Senhor soprou sobre nós o Espírito dele, e hoje o Espírito Santo habita em nós. Então quem está num vale, quem está numa dificuldade, quem está numa carência, quem está numa enfermidade, quem está num processo de falência, quem está num processo de divórcio, quem está num processo difícil, ele não precisa de uma voz que analise o que ele está vivendo, nem por que ele está vivendo aquilo, mas ele precisa de uma voz profética, ele precisa de uma voz restauradora, ele precisa da voz do profeta, ele precisa do assim diz o Senhor. O profeta precisa ser a solução para o caos, não a visão para o caos, não a crítica para o caos, mas a solução para o caos. Fica com essa palavra, graça e paz. Compartilhe essa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal para que outras pessoas também sejam abençoadas. Graça e paz, paz, paz.